Toda noite era a mesma coisa. Pitico não queria dormir, mamãe Mico-Leão fazia de tudo para ele pegar no sono. Punha Pitico na cama, contava histórias, cantava canções de niná, nada adiantava. Quem dormia era ela e Pitico ficava acordado. Eu fui no domingo com a minha mãe e com a minha irmã no zoológico. Eu vi um flamingo, uma capivara e um tamanduá. Aí o dia foi muito legal e foi bom. Por que ensinar o português como língua materna, como língua de herança? Passar essa língua-cultura para meus alunos é uma forma de dar a eles um instrumento valioso para a construção da sua própria identidade. E é um instrumento também para a integração na sociedade multicultural em que eles vivem. Como todos sabem, a Suíça é um país que tem 4 línguas oficiais. E essas crianças, esses filhos de imigrantes brasileiros, que nós chamamos aqui de nossos brasileirinhos, eles estão inseridos nessa sociedade. E o português, como a sua língua, a língua que lhes foi presenteada, doada pelos pais, com certeza é um ponto a mais, é um ponto positivo para a sua vida aqui na Suíça. Qual a importância da língua de herança para mim, pessoalmente? Sempre foi muito importante falar a minha língua materna com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos adultos, nascidos e criados aqui na Suíça. Eles cresceram falando português comigo e alemão, ou melhor, o suíço-alemão com o pai, que por acaso também fala muito bem português, aprendeu. E eu tenho essa ligação tanto com o suíço-alemão quanto com o português de uma forma muito natural. As crianças cresceram bilíngues, eles cresceram sem nenhum esforço formal ou sobrenatural para aprender o português. Então, agora eu gostaria de contar para vocês quando e como foi que nós começamos a institucionalizar o ensino do português formalmente. Em meados dos anos 90, eu tive a sorte de conhecer um grupo de mulheres brasileiras da região de Zurique, que na época, 1996, 97, elas estavam empenhadas e estavam unindo forças, unindo energia para adotar e oferecer à comunidade brasileira o programa de ensino de língua e cultura dos países de origem. Esse programa de ensino, ele é apoiado pelas autoridades escolares suíças e esse programa permite que os filhos de imigrantes tenham aula de língua e cultura do país de origem de 2 a 4 lições por semana. Dentro da escola, dentro da rede pública, como nós estamos aqui hoje, nós estamos dentro de uma escola suíça que oferece às crianças a oportunidade de cultivarem a sua língua materna. Então, naquela época, o esforço comum, o esforço daquelas mulheres guerreiras, era tentar implementar esse programa de ensino, oferecer à comunidade. E eu me identifiquei imediatamente com o projeto, né? Eu já falava português em casa, mas de uma forma informal. E agora, esse novo projeto na época, previa então que as crianças iriam para a escola aprender português, passar da linguagem falada, da linguagem lúdica, para a linguagem escrita. Na época, nós contávamos com 4 ou 5 alunos. E hoje,
a ABEC orgulha-se de poder oferecer cursos reconhecidos para aproximadamente 200 alunos. As notas desses alunos vão para o boletim suíço, fazem parte do histórico escolar das crianças. Além disso, com a formalização dos cursos, foi sendo criada uma estrutura que permitiu a capacitação de professores de língua de herança, a formação de professores de língua de herança e o constante processo de reciclagem dos professores. Eu fico muito satisfeita em acompanhar a evolução desse processo de ensino de língua de herança na Europa. Em 2012, nós promovemos em Zurique o primeiro curso de capacitação para professores de português como língua de herança, com a participação de 60 educadores de 11 países da Europa. E de 2012 para cá, surgiram muitas outras iniciativas, encontros, simpósios e cursos de extensão na Suíça e na Europa. E isso me deixa muito, mas muito feliz mesmo. Bem, para mim a maior importância hoje de falar o português, meus netos falaram português, é como se fosse assim uma herança da minha cultura, né? Da minha língua, né? Dessa possibilidade para os meus netos, deles terem a liberdade de poder ir ao Brasil e de poder falar essa língua, né? Que eu acho que é um presente, assim, é um presente para mim, é um presente para eles. Então eu faço isso com muito prazer, com muito gosto. Bem, para falar um pouquinho do português como língua de herança, eu estou aqui com a minha filha, queria falar um pouquinho também da minha família, meu marido também é brasileiro, então essa é a Bruna. Para nós é muito importante que ela aprenda o português, porque é uma forma não só da língua em si, como também da nossa cultura, que ela incorpore e que ela continue isso, mesmo aqui num país que não é o nosso. Então o português para mim é muito importante, na minha casa, na minha vida, na minha família, e eu acho que ele traz um conteúdo que demonstra o nosso amor, o nosso carinho para com ela. Então eu acho que é muito importante que todos, as crianças inclusive que estão aqui, tenham essa oportunidade de aprender português. É o mínimo que nós podemos passar para eles. Estando tão longe de nossos entes queridos que estão no Brasil, e aqui a gente tem um pouquinho desse contato com o português. Então esse é o meu depoimento, que eu acho que agradeço inclusive todas as associações que se empenham na Suíça e em outros países para conseguir passar isso para as crianças. Obrigada.